Olá! Hoje nosso encontro é com Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele acumula mais de 3 décadas no universo da iniciativa privada e figura na lista das pessoas mais influentes no país e no mundo. Há 3 anos, bate recordes no comando de uma das instituições com maior presença na América Latina. Vamos falar agora com Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil. Sérgio, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que tua agenda nesse final de ano é uma loucura. Bem-vindo. Muito obrigado, Sônia. Um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Sérgio, queria perguntar uma coisa assim simples de responder. O mundo está hoje numa confusão em todos os lugares, não é só no Brasil. São movimentos mais radicais, ou à direita ou à esquerda, são movimentos, enfim, de uma maneira mais agressiva, né? E tem gente que tem dúvida que o capitalismo e a democracia vão continuar ou estão dando certo. O que você acha? O que você vê para os próximos 10 anos? Eu acho que é uma pergunta absolutamente legítima, né? Ela começa, claramente, eu diria, na raiz do problema, que não é a única raiz do problema, é claramente a diferenciação entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide, né? Quer dizer, o capitalismo levou, e ele continua sendo a melhor forma de governo, de modelo econômico, porque ele privilegia o indivíduo, e eu acredito no indivíduo no comando das suas decisões individuais, mas tendo dito isso, claramente em vários países, em várias economias, se dá uma diferença muito grande socioeconômica entre o topo e a base, e é legítimo, principalmente dado a transparência desse século, que as sociedades também tenham uma visão mais equitativa daquilo que está se construindo como crescimento econômico. Então, eu acho que isso é legítimo. Existem ameaças, Sônia. Agora, essa diferença cresceu, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Não, esse é um fenômeno... Mas por quê? O processo não deu certo? Enfim, eu tenho uma frase do Fernando Gabeira, que é muito engraçada. Ele me disse uma vez, não adianta mandar o capitalismo para o inferno, que ele há de fazer um bom negócio por lá, entendeu? Por que você acha que essa distância aumentou? Eu acho assim, primeiro a gente ainda está muito preso a uma nomenclatura do século XX. O que a gente chama de capitalismo, eu chamo da iniciativa individual privada de alguém poder empreender. Então, o modelo anterior do Estado, que tinha, entre outros papéis, um papel de desenvolvimento econômico, passando a ser um investidor, este é um papel que, claramente, em muitas sociedades, não deu certo. Na maioria, né? Na maioria. Então, o Estado, como investidor, na média, tem se mostrado, existem exceções, como alguns países da Escandinávia, mas na grande maioria o Estado investidor tem sido problemático, menos eficiente do que o indivíduo. Deixar todo o planeta ou uma economia somente também na mão do indivíduo não funciona. Então, o que nós estamos é num processo de reequilíbrio, de redesenho, privilegiando cada vez mais o indivíduo como empreendedor, dando a este indivíduo as condições de poder efetivamente ir em busca do seu sonho, e esse Estado, cada vez mais um Estado que permita em que esse processo de crescimento econômico aconteça de uma velocidade, com a velocidade correta, mas que não a gente caminhe para grandes desigualdades socioeconômicas. O que eu quero dizer com isso? Todos nós devemos receber educação, todos nós devemos ter acesso à educação, todos nós devemos ter acesso à saúde, nós todos devemos ter acesso às condições, nós não devemos ter pessoas passando frio, nós não devemos ter pessoas passando fome. Essas são obrigações mínimas em que todos nós, como sociedade, não só o Estado, deve, de alguma maneira, trabalhar para que isso aconteça. A partir daí, tem que vir a liderança do indivíduo. Tem que vir... Agora, com o Estado ineficiente, quem é que promove esse bem-estar? As eleições. As eleições ainda continuam sendo a melhor forma de cada um de nós poder votar numa proposta que vai de encontro ao momento do planeta. Você disse uma questão que é importante para mim, da questão do capitalismo, que eu acho que ainda é uma nomenclatura antiga, mas eu entendo. Ou seja, nós estamos cada vez mais olhando para um planeta em que o indivíduo empreendedor passa a ter um papel importante, e empreender é muito difícil.
A gente fala com essa palavra de uma maneira muito simples, não é fácil. A grande maioria das pessoas que empreendem acaba não tendo sucesso. Junto com o empreender, tem que existir condições que propiciem o sucesso, aprendizado, educação financeira, as próprias instituições financeiras ou plataformas financeiras fomentando a adoção de risco, pararmos de demonizar o fracasso, entender que fracasso é parte do processo de aprendizado, desde que ele, obviamente, não seja feito de forma irresponsável. Então, essas são competências que a sociedade tem que absolutamente adquirir e continuar desenvolvendo. Mas na questão da democracia, as eleições ainda continuam sendo o melhor instrumento de nós podemos votar. Mas existem outras, eu não diria forças, que isso parece algo absolutamente simbólico. Nós temos hoje uma revolução tecnológica, nós temos grandes plataformas tecnológicas que com elas a gente teve vários grandes benefícios. Primeiro, disseminação de informação. Segundo, a proximidade do planeta a qualquer cidadão, não importa onde você esteja. E o terceiro também é, infelizmente, a propagação da mentira. Então, um dos grandes desafios que eu vejo na questão desse século, dado a volumetria de informação, é nós conseguirmos, como sociedade, conseguir ver o que é conhecimento de informação, mantermos uma sociedade focada cientificamente, os dados científicos são os que prevalecem. Eu acredito que esse é o século da transformação e da revolução da medicina. A gente vai rumo a um século não só em que nós vamos estar vivendo mais tempo, vamos cruzar a barreira dos 100 anos, essa geração, então reforçando a teoria de Darwin, mas tudo isso com tecnologia ajudando a medicina. Mas não dá para que a gente, como sociedade, revalide mentiras. Dizer que o Holocausto não aconteceu é basicamente criar o ambiente para que ele volte a acontecer. Então, existem determinados eventos, a Terra é redonda. Então, existem eventos que já foram provados em séculos anteriores, nós não precisamos voltar ao obscurantismo. Nós precisamos avançar com equilíbrio e valorizando a ciência, valorizando, obviamente, todas as crenças, elas não são de forma alguma opositoras ao processo científico, mas não podemos permitir e confundir o direito de dizer e ter uma opinião com o direito de julgar que aquela opinião seja uma verdade. Eu concordo com você. Agora, com esse mundo que a gente está vivendo, com esse mundo digital e rápido, etc., você disse que é um mundo que deveria aproximar as pessoas. Ele não está distanciando as pessoas, justamente o contrário? Eu acho que o grande desafio da tecnologia, não é o desafio, o grande desafio nosso, seres humanos, é não nos tornarmos preguiçosos cognitivamente. Quer dizer, hoje nós temos uma tendência a não investir mais de X segundos ou minutos num determinado texto. A ausência da reflexão pode fazer com que todos nós nos tornemos preguiçosos. E a preguiça mental é uma grande ameaça a tudo, porque nós nos tornamos muito vulneráveis à absorção daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não recebeu uma reflexão correta, porque qualquer coisa, qualquer problema, qualquer desafio tem várias matizes, tem vários ângulos, existem vários interlocutores permeando um determinado problema. Então não dá para viver um mundo em que tudo fica simplificado. Mundo raso é mundo que vai faltar oxigênio, né? Eu não digo que tudo tenha que ser profundo, mas o risco que eu vejo é essa sociedade em busca de prazer imediato, achando que transformação não exige algo que começa com nós mesmos, né? E isso a gente vê mesmo, inclusive... Com esforço. Com esforço. Falando em esforço, você falou em empreendedorismo aqui, né? Queria voltar justamente para o Santander. O que o Santander faz para ajudar nesse caminho do empreendedorismo? Fazemos pouco. Acho que a gente faz pouco. Acho que a gente faz pouco no sentido de que o Brasil e o brasileiro ou a brasileira, ele só não é tão chinês e pujante como qualquer outro empreendedor chinês, porque não teve as condições para que assim o fosse. Nós passamos décadas e décadas e décadas, de certa forma, criando uma falsa anestesia de que as coisas iriam acontecer sozinhas, ou seja, o Estado por inércia. Então, e por outro lado, obviamente, com desequilíbrios macroeconômicos super importantes que exigiam com que a política monetária, ou seja, juros, tivessem se tornado um instrumento
de tentativa de busca de equilíbrio. O equilíbrio começa nas contas públicas, com a busca do equilíbrio fiscal. Então, se a gente olhar os últimos 5 anos, a agenda Brasil começa a ser uma agenda claramente contemporânea. Primeiro, nós tomamos a inflação como um ativo inegociável. Eu acho que a sociedade brasileira não tolera inflação. Eu acho que isso é um ganho, é um ativo que a gente não pode abrir mão. Não tem perigo mais de voltar? Você acha que tem? Eu acho que é politicamente muito improvável que passe, no sentido de que as eleições vão se assegurar de que quem gere desequilíbrio importante macroeconômico será penalizado. E a gente viu isso nas últimas décadas, como o eleitor brasileiro votou. O eleitor brasileiro, como qualquer outro eleitor, vai em busca de quê? Nós queremos o quê? Prosperar. Você quer trazer uma melhor escola para o seu filho, você quer ter o plano de saúde para a sua mãe que está idosa. Então, não é mais um tema das ideias, é um tema da vida prática. Você quer ter mobilidade urbana que não signifique 2, 3 horas necessariamente. Agora, as contas do governo absorveram por muitos anos quase todo o capital disponível dos bancos, né? Vamos falar do Santander. Como acontece? Vocês vão colocar mais capital disponível, o governo está absorvendo menos recursos. Como é que funciona? Nós começamos há 3 anos atrás olhando a oportunidade do agronegócio. O Brasil tem 25% a 30% do seu produto interno bruto muito focado na agroindústria. Banco privado não participava de forma ativa no agronegócio brasileiro. Quando eu falo agronegócio, eu não falo só do produtor, eu falo das diversas cadeias que fomentam todo o processo econômico do agronegócio. Começamos lá atrás, saímos de uma cota de mercado de 2,7%, já estamos numa cota de mercado de 7%. Quanto tempo? Em 3 anos. E acredito e vamos buscar, o Santander será um agente importante do agronegócio. Por quê? Porque não estar no agronegócio é não estar no Brasil. Tá. Então, economicamente, essa é uma das grandes fortalezas do país, onde o Brasil demonstrou competência técnica, financeira, comercial, para poder estar no mundo global. Aliás, o agronegócio foi o que menos recebeu intervenção estatal. Quer dizer, quando você para pensar, foi um dos poucos setores que sempre teve atrelado às cadeias globais. Então, o agro é um. O segundo, Sônia, que a gente investiu muito tempo e ainda falta muito para ser feito, foi o conceito de microfinanças, ou que anteriormente se falava microcrédito, em que nós temos mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que querem prosperar, que querem aumentar seu salão de beleza, a sua oficina mecânica. E os bancos não estavam presentes, seja por capilaridade. Hoje nós somos a maior operação de microfinanças privada do país, batemos a marca de 500 mil clientes, e quando eu olho para 40 milhões, é muito pouco. Então, o que eu posso dizer a você, né, empreendedor, empreendedora brasileira, é que o que depender de nós temos 1.100 agentes Prospera, que é o nome do nosso programa, pelo Brasil inteiro, e vamos continuar expandindo isso, porque é aí onde reside o Brasil, é onde aí está a grande oportunidade do Brasil. Sérgio, estão me chamando ali para interromper, volto já em 1 minuto. No próximo bloco, continuamos com a nossa conversa com Sérgio Rial. O Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista do presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial. Sérgio, conversávamos no bloco anterior sobre a movimentação do mundo, enfim, direção, todo mundo tem muitas dúvidas. Você falou sobre a ineficiência do Estado, que é uma realidade, né, comprovada. Você acredita que esse número de fusões entre empresas privadas, da iniciativa privada, que estão ficando cada vez mais gigantes, não se tornem também empresas gigantes e ineficientes? Olha, então, assim, quando eu mencionei a questão do Estado, eu falei muito na questão do Estado investidor. Investidor, E né? a gente tem que ter um certo cuidado também de não achar que existem milhares e milhões de pessoas hoje trabalhando em diversos estados do planeta, né? Que se propuseram a servir o Estado em diversos poderes e fazem um bom trabalho. O desafio do Estado não é diferente do desafio de uma nova empresa ou de uma empresa existente. Qual é? Chegou tecnologia, chegou informação e chegou algo chamado velocidade, em que os modelos de governança, seja da empresa ou seja do próprio Estado, já não conversam com essa velocidade em que o planeta está vivendo. Então,
Hoje nós temos que ter duas grandes capacitações, a meu ver, não só, mas duas que eu gostaria de ressaltar nesse século. O primeiro é curiosidade infinita, porque aquilo que você pensa que sabe vai deixar de ser, vai deixar de ser relevante no dia seguinte, ou aquilo que você devia saber, você não está sabendo porque não teve tempo, porque viveu na sua arrogância de saber. O aprender é um processo hoje ultra importante. O segundo... Mas não sempre foi. Não, porque a velocidade com que as coisas se transformam e mudam é muito mais rápido do que foi anteriormente, Sônia. O fato de você saber determinado... É só olhar a ciência. Se descobrem... Quer dizer, nós falamos, quando a gente para olhar e ver que hoje a gente celebra e olha para Apolo 11 chegando na Lua algumas décadas atrás, e a gente internamente falava que a tecnologia que foi usada hoje está dentro de um celular. Então, assim, a transformação tecnológica do planeta em várias dimensões é absolutamente absurda. Nós não nos damos conta, da mesma forma que as pessoas que viveram a Revolução Francesa não se davam conta que estavam no meio da Revolução Francesa. Nós estamos vivendo a maior transformação do planeta como a gente conhece. Então, eu falei... Como é que o nosso cérebro vai acompanhar tudo isso? Olha, Nós temos... Ou a máquina vai acabar nos controlando? Eu vou falar, olha, tem a questão, então, da curiosidade, desse desejo permanente de aprender, e o outro é a adaptação. Se você não for capaz de se adaptar continuamente, você vai sofrer eternamente. Então, aí, índices de depressão, então, aí, o desafio dessa solidão humana, da incapacidade de perceber que você tem que se adaptar continuamente. Voltando à sua pergunta da questão das grandes corporações. Hoje, os Estados Unidos já tem várias empresas que valem em bolsa mais de $1 trilhão. $1 trilhão é mais praticamente do que o PIB brasileiro. Exatamente. Tamanho não é em si só um problema. O problema se torna quando o tamanho ele passa a ser avassalador sem o que eu chamaria o controle efetivo. Então, as grandes plataformas tecnológicas, eu falava sobre isso, nós estamos vivendo hoje um momento no planeta em que um ataque a uma mesquita muçulmana na Nova Zelândia é transmitido imediatamente pelo terrorista, que, por poder transmitir imediatamente o ataque que ele faz, isso é um fato real que aconteceu na Nova Zelândia, milhões de pessoas estão assistindo um massacre humano. E isso traz uma questão ética muito importante, que é a questão do direito à informação, super importante numa sociedade que é livre e que deve ter toda a capacidade de discernimento, mas também traz uma questão de fundo ético muito importante, até onde essa plataforma, seja lá qual for, entre essas 5 grandes plataformas que existem no planeta, ela deve ou não interromper esse processo. Então, eu acho que a propagação da mentira, do ódio, de fatos que não são, e de forma alguma, científicos, que não invalida você propagar opiniões, mas opiniões que vão de encontro à essência de ser humano, na minha opinião, esbarra completamente na barra ética. Então, hoje, o mundo está exatamente nessa grandes empresas, muitas delas, a grande maioria, de perfil tecnológico, com $1 trilhão, com um tamanho avassalador, com um nível de informação de absolutamente tudo do planeta. Nós vimos eleições sendo ingeridas, nós tivemos a nossa ex-presidente aqui também com um desafio, como devemos lembrar, que conseguiram. Então, você tem aqui 5 plataformas os limites não estão devidamente definidos. Quem vai definir é que é difícil. Eu soube recentemente, não faz tanto tempo assim, que os jornais, quando nasceram com essa preocupação. Ixi, vão publicar jornais, vão publicar o que quiserem, eles vão publicar o que é mentira, não mentira, tal, não sei o quê. E houve um afunilamento, né? E sobreviveram os que disseram a verdade, né? Você acha que é capaz, no mundo digital, disso acontecer também? Eu acho que sim. Eu acho que vai acontecer, porque a verdade é sempre mais forte do que qualquer outra coisa, né? Porque a verdade é a verdade. Agora, acho que o dano e a capilaridade do impacto da mentira hoje, a partir da capacidade exponencial que a tecnologia tem, é muito mais nefasto. Então, hoje a tecnologia tem a capacidade de agregar um potencial de ódio na sociedade que até então não existia. Essa é uma preocupação e
Você tem alguma opinião para onde isso vai? Isso Tenho. vai ter... Tenho. Eu acho que líderes empresariais, como eu e como muitos, existem grandes empresas espetaculares, existe o Estado. Acho que é nós falarmos e começarmos a falar da importância da verdade. Não abrir mão de ter opiniões distintas e não termos absolutamente nenhum tipo de limite para dizer isso não é correto. Propagar o direito de dizer qualquer coisa que vá de encontro ao ser humano não pode ser algo que se sobreponha ao direito de todas as pessoas na sociedade. Então, acho que isso está acontecendo, Sônia. Eu acho que o setor privado como um todo, não só, mas a sociedade civil começa, e eu acho isso positivo, começa a colocar mãos em temas que até então só o Estado, era temas de política de Estado, e começam a ser temas da sociedade civil, dizendo, isso nós não queremos. Vamos voltar agora ao Santander. O Santander Brasil cresceu muito, né? Hoje significa 30% do que o Santander Mundial, enfim, tem em termos de renda. Quais foram as medidas que vocês tomaram para esse crescimento tão rápido? A primeira, eu diria, faltava no Brasil, e muita coisa aconteceu desde então, desde que eu assumi a organização, né? Faltava uma alternativa efetiva. O Brasil tinha, e continua tendo, 5 bancos, nós éramos um dos 5 bancos, mas nós não éramos uma alternativa efetiva, tanto na dimensão consumidor brasileiro, como talvez até na dimensão empresa. O que a gente consegue é se tornar uma alternativa verdadeira. Hoje não existem mais, talvez, só 2 bancos privados ou 2 bancos públicos, existem 5 grandes bancos. E o Santander faz parte dessa discussão e se tornou uma alternativa no agro, na microfinanças, na dimensão varejo, 25 milhões de clientes hoje, clientes ativos do banco, e crescendo acima da média do setor. E o que eu fiz? Eu fiz com que as pessoas que lá estão, 48 mil pessoas, se dessem conta da grande oportunidade que era a que nós tínhamos em nossas mãos, sabe, Sônia? Eu tenho... De crescer, de crescer e transformar, não só a empresa, mas a sociedade. Para mim, 48 mil pessoas, na realidade, não são 48 mil pessoas somente. Nós estamos falando de um ecossistema de muito mais de 100 mil pessoas, inclusive cadeias de fornecedores e tal. Você chegar em Salvador e ter um líder de uma loja, a gente chama carinhosamente as nossas agências de loja, me abraçar porque conseguiu fazer com que o seu filho passasse para o ITA, uma das grandes instituições de ensino do país, isso é transformação. Então, não é ganhar dinheiro, ter distribuído nos últimos 3 anos 1,4 bilhões de reais de remuneração variável aos 48 mil empregados. E ter pago em impostos nos últimos 3 anos, e corretamente temos que pagar mais de 20 bilhões de reais. Então, esse é um papel importante que a empresa privada tem que ter. Obviamente que existe sempre essa falsa noção, em alguns casos correta, acho que bancos, na média, eu falo para o Santander, não falo por ninguém, fomos omissos em algumas dimensões, como, por exemplo, tínhamos que ter sido mais ativos em educação financeira. Tínhamos que ter sido mais ativos em promover a inclusão financeira, né? Obviamente que é fácil falar isso hoje e muito mais difícil lá atrás, mas eu acho que hoje existe claramente um reconhecimento das plataformas financeiras, porque o que é banco está se transformando em algo diferente. E aquilo que não era banco está virando banco. Então, tudo isso está convergindo em grandes plataformas financeiras. E esses bancos gigantes digitais que estão se desenvolvendo, como é que vocês vão competir com esse tipo de banco que não tem o custo de manter todas as agências, esses 48 mil funcionários, etc. e tal? Como é que um banco como o Santander, que tem um varejo grande, compete com esses bancos, esses segmentos específicos? Olha, se a gente olha para o mundo, a gente vê que existem grandes economias continentais que conseguem coexistir com o que eu chamo de um banco múltiplo ou um banco universal, classicamente denominado, com plataformas puramente digitais. Quem são esses países? Estados Unidos. Tá. Eu não vi nenhum dos grandes bancos americanos desaparecer. Acho que continuam coexistindo com plataformas e não é a sociedade, talvez, é a sociedade onde a revolução digital está acontecendo, talvez não tanto a nível de consumidor. Mas vamos para a Índia. A mesma coisa está acontecendo. Vamos para o México,
vamos para a Rússia. Então, o Brasil é grande o suficiente para que a gente possa ver... Conviver com os dois sistemas. Conviver com vários modelos. O modelo de um banco múltiplo universal, o modelo de um grande operador de um único produto. Então, nós vamos ter aqui... As fintechs, todas. E eu acho que a questão, eu sempre brinco no banco, o desafio não é fintech, é human tech. Quer dizer, o desafio é fazer com que os 48 mil do Santander entendam que, nesse século, manutenção de emprego é um desafio e ela só acontece com curiosidade e adaptação, todos os dias. Muito bom. Vou te interromper de novo, tá? Já voltamos. No próximo bloco tem mais conversa com o presidente do Santander, Sérgio Rial. Voltamos agora com o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial. Sérgio, parece que vocês fizeram uma aquisição nessa área tecnológica. Conta aqui um pouquinho pra gente. Conto, Sônia. A gente fez uma aquisição de uma plataforma digital que basicamente foca em pequenas e médias empresas. Ela hoje opera em mais de 20 países, com aproximadamente 70 mil clientes. Clientes esses, de novo, pequena e média empresa, muito focada na área de câmbio, na área de pagamentos e na área também de importação e exportação. O nome da empresa é Ebury. Ela está hoje sediada entre Londres e Madrid. Basicamente, o centro nevrálgico dela está em Londres. Eu vou assumir a presidência do conselho da empresa e vou trazê-la para o Brasil, porque eu acho que a pequena... ela vai competir com o Santander. Então, a ideia é trazer, porque nós... Mas aí você vai ficar nas duas cadeiras? Dá para ter que... Hoje, voltando na questão da adaptação, é importante saber sentar em várias cadeiras. Mas o importante é trazer ao Brasil o que já existe no mundo. Nós ainda fazemos comércio exterior com cartas de crédito. Tudo isso é custo para a pequena e média empresa. Por que existe a carta de crédito? Porque não existe, obviamente, em muitos casos, a confiança creditícia, seja do importador, nesse caso da carta de crédito. Então, nós, como banco e como plataforma internacional, vamos trazer a Ebury, que deveria trazer à pequena e média empresa brasileira a capacidade de se autogestionar, porque não há uma intervenção humana relativamente pequena, através de portais em que ela pode transacionar livremente. Agora, esses recursos vão ser provenientes de onde? Então, quem faz a aquisição da Ebury é o Grupo Santander, não o Santander Brasil. Os recursos para micros e... Então, recursos vêm absolutamente do capital da Ebury, né? Quer dizer, a Ebury, tal qual qualquer outra plataforma financeira, ela se financia no mercado de capitais, no mercado junto a investidores, e a partir dessa captação de investidor, ela o coloca à disposição das pequenas e médias empresas. Eu estou muito otimista. Então, eu acho assim, a gente vai competir com todo mundo. Aliás, não vamos competir, nós vamos ser uma nova alternativa à pequena e média empresa brasileira. O que não falta, não adianta eu trazer mais uma empresa com mais um modelo de carta de crédito. Eu tenho que trazer coisas que permitam a essa pequena e média empresa brasileira que quer fazer negócios com a Europa em bases processuais e de custo, tal qual a empresa europeia, Sônia. A gente não pode esquecer, tomara que sejam aprovados, né, em todos os parlamentos, o nosso acordo Mercosul com a Comunidade Econômica Europeia. Isso foi muito importante, né, e pouco destacado, né? E por isso nós estamos tentando, como fizemos lá atrás com o agro, tudo em gestão hoje, voltando à questão da adaptação, você tem que se antecipar. E, na média, espero acertar mais que errar, né? Vocês, no Santander, a estratégia do banco hoje é, na área cultural, fazer coisas diferentes do que normalmente o sistema financeiro faz. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho assim, eu acho que o papel de qualquer grande empresa, independente do setor em que ela está, é, além da obrigação de pagar impostos e devolver à sociedade parte daquilo que gera de valor, é ter uma proposta de transformação social de uma maneira correta e a partir da escolha do consumidor. Então, não cabe nenhuma empresa ditar, doutrinar, querer dizer que isto é mais ou menos importante. O nosso grande exemplo, né, quer dizer, foi desde a tentativa de investimento juntamente com outros investidores do Museu do Amanhã, pensar no Museu do Amanhã com um viaduto na sua frente, numa Praça Mauá, que estava completamente, eu diria, não atendida, não cuidada, e fazer um investimento daquela envergadura, o Santander esteve presente. Quando você olha para o edifício de São Paulo, um dos grandes ícones da cidade de São Paulo, Altino Arantes, o chamado antigo Banespão, hoje Farol Santander,
entregar à sociedade paulistana um bar no cofre que era um dos maiores cofres do sistema financeiro da América Latina. Cofre lindo, que se tornou um bar gestionado por uma outra empresa, que a gente acaba trazendo atividade econômica para o centro de São Paulo. E aí vai o meu desafio. Nós falamos muito, os brasileiros e brasileiras, nós falamos muito. Mas o que eu acho que devemos, e nós estamos fazendo isso juntamente com a B3, com a Bolsa, o fato da Bolsa estar no centro de São Paulo tem um valor enorme, então eu gostaria de aproveitar para agradecer à Bolsa pelo seu investimento no centro de São Paulo, permanecer lá, tanto a gestão quanto o Conselho. Mas o Santander levou toda a sua área de investimentos, chamado quarteirão de investimentos, para o centro de São Paulo. Toda a área de investimento. Mas se faz pouco. Muito interessante, mas e numa época onde está se dando muito pouco valor à cultura, né? A cultura está sendo assassinada, né, nos últimos tempos. Eu acho assim, em termos Sônia, de recursos, em termos de incentivos, tem Eu entendo. problemas. Eu acho que a questão da cultura, eu acho que o subsídio que vem sido dado, né, a Lei Rouanet tem e continuará tendo um propósito super importante. Super importante. Agora, Mesmo com as limitações que entraram? Acho que vai ter. Agora, voltamos à questão do Estado e do indivíduo. É importante também nós, empresa, sociedade civil, gerar produção cultural que converse com a sociedade brasileira. Então, assim, eu sempre digo, não adianta eu tentar fazer algo que, por algum motivo, ele não consegue se pagar. Sucesso também é medido pela capacidade de geração de valor daquilo. Então, acho que, por um lado, eu concordo, temos que ter muito cuidado de que isso não seja um limitador sufocante. Isso é super preocupante, mas eu acredito que não vai ser, porque a sociedade civil brasileira tem momentos mais difíceis, talvez tenha sido momentos de muita criação. Então, algo de escassez de recursos, tanto para uma empresa ou para até um segmento, deveria nos tornar mais criativos. E acho que aqui nós temos um papel também como sociedade civil, em qual a gente se insere. Primeiro, jamais abandonar cultura e arte, a gente está vendo isso no governo de São Paulo. Não tem acontecido isso, em vários governos não tem acontecido isso. O Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil é uma federação, os governos estaduais e os secretários estaduais têm um papel importante a desempenhar e estão fazendo. E o setor privado também, mas também contribuindo, está contribuindo. Também nesse rumo, né? Nessa falta de recursos geral. A economia do país, com essa falta sufocante de recursos, com o estado das contas públicas, o pessoal comandando as rédeas, né? Capitaneado pelo Paulo Guedes, pelo ministro Paulo Guedes, tem sido criativo? Falta de dinheiro faz os gestores serem mais criativos também nesse sentido? Eu acho que tem sido realista. Eu acho que o processo de transformação começa a partir da realidade. E por isso que é sempre desconfortável a transformação. E isso vale também para uma empresa. Quer dizer, quando você olha os números, eu lembro de um momento bastante ícone na sociedade americana, que foi a crise de 2008, em que muitas empresas não julgavam estar numa situação tão ruim como estavam. A gente viu o Estado americano intervindo nas estruturas de capitais de montadoras. Isso é impensável. Impensável. Por Na quê? época, então? Então, eu acho assim, o primeiro grande passo de mudar é começar a olhar a realidade como ela é. Eu acho que hoje o Brasil começa, e a realidade é ruim. E nós temos que melhorar as nossas contas, nós temos que ir em busca do equilíbrio fiscal. Essa é a realidade. Eu concordo com você, Sérgio, acho que está perfeito. Agora, como fazer o eleitor entender isso? Que antes de melhorar, vai piorar. Você explicar que o Brasil, do jeito que foi gerido nos últimos anos, levou o país a um buraco. Como explicar para o eleitor essa questão? São várias variáveis. Primeiro, é difícil explicar para quem está desempregado. Temos quase ainda 11 milhões de desempregados. Exatamente. Então, tem um contingente importante. Agora, nós estamos com o menor nível de taxa de juros. Os spreads... Hoje, um brasileiro pode financiar a sua casa própria entre 7% e 8% no sistema financeiro por 30 ou 35 anos. Isso não existia, Sônia. Emprego. Eu concordo. Então, mas o emprego como nós conhecíamos no passado,
ele vai estar cada vez mais sendo criado pelas pequenas e médias empresas. As grandes empresas, como nós conhecemos do século XX, não vão ser grandes geradoras de emprego. Os grandes conglomerados gigantes que não a gente acredito, estava falando? não acredito, né? Não acredito. E esse capital humano, o capital humano, ele passa por um processo de adaptação tão violento, dado a questão da revolução tecnológica, que passa, inclusive, pelas próprias universidades. As universidades, hoje, têm um grande desafio de olhar para o seu currículo e fazer a pergunta, que não é menor, se eu estou formando pessoas e líderes para a sociedade que ela necessita para o futuro. Então, cientistas de dados, engenheiros de dados, eram profissões que não existiam em banco alguns anos atrás. O radiologista, que antes tinha uma grande especialização, a especialização desse radiologista vai aumentar exponencialmente, porque a inteligência artificial vai cuidar daquilo que era mais generalista, imagem, né? Da parte de imagem. E por aí vai, a gente poderia ficar falando sobre isso vários. Então, eu acho que, voltando, nem tudo é tão pior. Nós estamos com uma inflação abaixo de 3%, nós estamos com juros caindo em várias dimensões, consignado é um, crédito imobiliário é outro, falta muito a ser feito. A indústria financeira está envolvida e ativa de fazermos uma autorregulação no cheque especial e fazer com que o cheque especial, que todo mundo sabe que não funciona, a metáfora é sempre, enfim, já sabemos, temos que atuar, mas em outros e vários outros produtos isso já é uma realidade para o brasileiro. Poder comprar uma casa hoje entre 7% e 8% ao ano é uma vitória, é uma conquista. Você acha que em 2020 o Brasil vai crescer mais que agora em 2019? Eu não tenho a menor dúvida. Você não tem a menor dúvida? Tenho a menor dúvida. Porque metade do mercado acha que sim, outra metade acha que não. Isso é a maravilha da democracia. Eu não tenho a menor dúvida. Eu digo mais, nós não só vamos crescer mais que em 2019, como vamos ser uma das poucas economias continentais podendo crescer acima de 2%. O mundo... Por quê? O mundo parou, a Europa em particular parou de crescer. Né? Tem desafios muito importantes. A Europa são 700 milhões de consumidores, ainda é uma grande potência econômica e que tem um peso no globo, na economia global, ainda muito importante. A Europa tem desafios importantes econômicos, o Japão já não cresce há anos, a gente brinca, né, que o mundo se tornou Japão, de certa forma. O que quer dizer isso? Juros praticamente zero ou negativos, com baixo crescimento, mas isso ainda não se vê nos Estados Unidos e ainda não se vê na China. Então, eu acho que ainda o Brasil, podendo crescer acima de 2%, vamos ser uma ilha. Tendo dito isso, é muito aquém do que a gente precisa, e sabemos disso. É só olhar na rua e ver isso. Você está otimista? Porque eu estou otimista, viajo pelo mundo inteiro, olho e não vejo paraíso em nenhum lugar. Vejo todos os países com desafios enormes, tanto na esfera econômica quanto na esfera política. Sérgio, já estão ali me puxando a orelha de novo, vou ter que encerrar. Espero que você venha aqui outras vezes. Muito obrigada pelo seu tempo. E, enfim, ele explicou aqui o que o Santander pode fazer por você hoje e não amanhã, tá? Está aqui registrado. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Obrigada. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!